Olá, galerinha aí da primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de matemática aqui com a professora Neumar? Então, vamos lá. Quais são os objetivos da nossa aula? Vamos lá, olha só. Calcular a raiz de uma função afim, tá? Identificar uma função afim em situações descritas em um texto, representando ela tanto da forma algébrica quanto gráfica, tá bom? E resolver algumas situações problema que envolvam a função afim, isso mesmo. Então vamos lá? Olha só, você sabia que o zero de uma função afim pode estar relacionado com algumas aplicações do dia a dia? Já pensou nisso? Sabia? A função ela é muito utilizada, né, em matemática e também em diversas situações em outras áreas também. Sabia disso? Então olha só. Isso mesmo. Vamos lá. Ó. Por exemplo, a Arabel começou a vender, olha lá, donuts. Que tal, hein? Para aumentar a sua receita. Veja bem, olha lá. E ela viu, ela verificou que a função que representava o lucro dessas vendas que ela fazia era o quê? L de lucro, né? Em função do D de donuts, né? Quantidade de donuts que ela vendia, né? Menos 50. Então, ficaria ali D menos 50. O dane, né? A quantidade menos 50. Né? Então, isso relaciona o quê? O lucro em reais que ela tem, né? Do D, quantidade de donuts. Então, depende, né? Quanto mais eu vender, né? Mais lucro aí a gente vai ter, né? Nessa situação. Então, quantos donuts ela precisa vender para não ter prejuízo? Você aí em casa já pensou nisso? Será? A gente consegue estabelecer isso numa função? Sim, conseguimos sim. É isso que nós vamos ver agora. Belezinha? Então, vamos lá. Olha só aqui. Então, pensa lá com a professora, olha só. Então, nós temos aquela lei de formação, né, que é o lucro em função da quantidade de donuts que a Arabel vende, né? Então, quantos donuts ela precisa vender para não ter prejuízo? Então, vamos olhar aqui para a nossa lei de formação, né? Então, o que nós vamos fazer para isso? Então, o resultado, né, para ela ter um lucro zero, ou seja, não ter, né, ela não teve um lucro nem um prejuízo, ela ficou ali estabilizada, né, no que ela vendeu, tá bom? Então, a gente vai colocar ali, ó, lucro, né, em função dos donuts igual a zero, tá? Fazendo isso, nós vamos encontrar que ela tem que vender pelo menos 50 donuts para não ter prejuízo. Bom, ela vai empatar no que ela começou ali com a venda dela, tá? Então, para não ter prejuízo, ela terá que vender pelo menos ali 50 donuts. Isso mesmo, gente. Então, vamos praticar um pouquinho, pensando nessa situação que eu falei agora com vocês? Olha lá. Então, construa o gráfico dessa função aí. Então, nós temos lá, né, o lucro, a lei de formação. Presta bastante atenção lá na lei de formação, né? Que é o lucro em função da quantidade de donuts, né, que a Arabel vende lá. E indique qual será o lucro, né, de Arabel se ela vender 250 donuts. Que tal? Então, a professora vai dar um tempinho para você aí em casa fazer esse exercício, tá? E eu já retomo aqui para a gente fazer a correção, tá bom?
E aí, galerinha, conseguiram fazer? Como é que ficou esse gráfico? Conseguiram identificar no gráfico quando ela vender 250 donuts? Aonde que tá essa identificação, né, dessa venda no gráfico? Lembrando que um gráfico nós conseguimos visualizar de uma forma melhor as informações, tá bom? Então, olha só, vamos lá comigo. Veja bem, olha lá. Então, primeiro vamos começar a montar o gráfico. Como que a gente faz para montar o gráfico? Então, primeiro nós temos que achar lá o zero da função. Mas nós já calculamos esse zero da função, não foi? Foi lá quando a gente calculou para quando ela não tivesse prejuízo. Então, a gente encontrou lá quando o lucro dela, né, fosse zero. Então, é isso que é a raiz da função, tá? E lembra lá onde que a gente coloca essa raiz da função? Muito bem, lá no eixo, né? Nós temos esse eixo aqui, que ele é... Normalmente a gente chama ele de X, mas nesse caso a professora chamou ele de D, porque ele está relacionando a quantidade de donuts. Isso mesmo. Então, se, né, ela vender 50 donuts, né, ela não vai ter lucro nem prejuízo. Então, o pontinho vai ficar bem em cima aqui do eixo e nós temos, né, que é a raiz dessa função, tá bom? Então, sempre a raiz da função, professora, vai ser o pontinho lá em cima do eixo X, ou nesse caso desse eixo D, que é o eixo horizontal? Isso mesmo. Então, sempre que você vai montar um gráfico aí, a raiz dessa função, ela vai estar lá no eixo X. Nesse caso, estamos falando de uma reta, porque é a função afim, tá bom? Então, marcamos o primeiro pontinho para montar o gráfico, tá? O segundo pontinho, bem importante também, é encontrar onde que a reta corta lá no eixo Y, né? Que a professora chamou que é o eixo do lucro aqui, né? Então, ele é marcado pelo coeficiente linear. Lembra lá? Ele já está descrito aqui na nossa função, na nossa lei de formação, que é o menos 50. Muito bem, então você vem aqui no eixo X e marca lá o menos 50, tá bom? Isso quer dizer, né, que quando a gente tem lá o X, né, igual a zero, o nosso pontinho no Y é o menos 50, tá bom? Então, eu já tenho 2 pontos, eu já consigo fazer uma reta, não é verdade? Isso é bem importante quando você for montar o gráfico. Você tem que encontrar pelo menos, né? Você tem que encontrar pelo menos os pontos, né, em que essa reta vai cortar tanto o eixo horizontal, que é o eixo X, quanto o eixo vertical. Tá bom? Belezinha? Então, vamos lá. Agora, eu construí essa reta, olha só. Então, nós já sabemos que essa reta vai passar por esses 2 pontos, né, achando lá a raiz da função e também aqui o coeficiente linear, né? Tá descrito sempre nessa lei de formação, tá bom? Aí, né, o que nós precisamos encontrar? Aonde que tá ali, né, o 250, né? Que 250 mesmo? Quando a Arabel vendeu lá 250 donuts, né? Então, para a gente saber, né, o lucro que ela teve quando ela vendeu 250 donuts, nós vamos pegar a lei de formação e lá no D, que é a quantidade de donuts, nós vamos colocar o 250. Então, o nosso D agora é 250. Então, a lei, né, lei de formação que nós temos o lucro, quando ela vende 250, lá na lei de formação, no lugar do D, nós vamos colocar o 250. Então, vai ficar 250 menos 50. Então, o lucro dela vai ser de R$200 ali, né? Então, se ela vender 250 donuts. Então, perceba ali, né? Olha só, que é o lucro dela vai ser, né? Tá marcadinho aqui quanto que foi esse lucro, né? Quando ela vender 250, que está aqui entre 200 e 300, ali o lucro dela vai ser, né, R$200, tá bom? Tudo bem, gente? Beleza? Deu para entender? Então, vamos lá, olha só. Agora, vamos fazer um quiz aí, bem rapidinho? O que vocês acham? Para a gente exercitar ainda mais esse conhecimento de lei da função afim. Olha só. Então, identifique o ponto, né, que é o zero da função nesse gráfico aqui. Então, nós temos um gráfico que ele passa por esses 2 pontos, né, pelo menos esses 2 pontos que eles cortam o eixo X aqui, que é o eixo horizontal, e o eixo Y, que é o vertical. Então, estamos passando por 2 pontos. Será que nós conseguimos identificar qual que é o zero da função apenas olhando para o gráfico? Nossa, professora, agora fiquei em dúvida. Ai, ai, ai. Mas vou dar um tempinho aí para você pensar e eu já retorno aqui para a gente localizar esse zero da função.
E aí, galerinha, conseguiram? Ah, acho que sim, hein? Então, vamos ver como é que ficou isso? Olha só. Então, quando nós olhamos aqui para o gráfico, até a professora falou isso no exercício anterior, né? O zero da função, ele está diretamente relacionado com o eixo y. Isso mesmo, muito bem. Então, o zero dessa função é o 6. Isso mesmo. Então, né? Quando o x for 6, né? O y vai ser 0, né? Ele está bem em cima do eixo, né? É o ponto que está cortando esse eixo, onde a reta passa ali e corta, tá bom? Então, esse é o nosso zero da função. Como a professora disse, nós temos a coordenada 6, né? Quando o x é 6, o y ali é 0, tá bom? Belezinha? Deu para entender essa parte? Bem importante. Então, quando você olha para um gráfico, você consegue tirar muitas informações importantes dele. Beleza? Então, vamos praticar mais um pouquinho? O que vocês acham? Olha só, né? Aqui nós temos o lucro, né? Olha só, temos uma lei de formação do lucro, né? Que é igual a 5V, né? Menos 3.000. Então, nós temos outra lei de formação, tá? Que relaciona o lucro em reais em que um posto de combustível, né? Tem com a venda de V, que é o quê? Os litros de gasolina. Muito bem. Então, quantos litros de gasolina precisa ser vendido para o posto não ter prejuízo? Olha só, tem uma quantidade, não é verdade? Porque quando você vai lá, você está, né, tanto no posto que nós estamos falando agora, foi comprado esse combustível, tem esse investimento, tem pagamento de funcionário. Então, tem uma lei de formação que diz ali, eu tenho que vender pelo menos tantos litros para não ter nenhum prejuízo, né? Afinal, ninguém quer ter prejuízo, não é verdade? Então, vou dar um tempinho para vocês verificarem ali quantos litros ali, né, que a gente tem que vender para não ter esse prejuízo, tá bom? Um tempinho para vocês. Olha só, então, nós vamos fazer a mesma estratégia que nós utilizamos lá quando a Arabel estava com os donuts dela, né? Então, olha só, nós vamos achar o quê? O zero dessa função, ou seja, quando o lucro for zero, porque dele não vai ter prejuízo, vai empatar, né? Então, quando o lucro for zero, que é a mesma coisa que encontrar o zero da função, que é encontrar a raiz dessa função, né? São várias formas que a gente pode relacionar isso, tá bom? Nós temos ali, né? Então, no lugar do lucro, a gente coloca zero. Tá? Aí nós temos aqui 5V menos 3.000, tá? Aí nós temos lá que esse 5V menos 3.000 só trocamos de posição, tá vendo? Só invertemos para ficar tudo aqui desse lado, né? Aí nós temos o 5V, passamos lá para o outro lado, né? Com o sinal ele estava negativo, ele estava subtraindo, né? Menos 3.000 ele passa para o outro lado somando. Temos lá os
3.000 com sinal positivo. O 5 aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, a gente dividindo 3.000 por 5, nós temos lá 600, isso mesmo. Então, ele tem que vender pelo menos ali 600, né? 600 litros, ó, que é o nosso zero da função, para ele não ter prejuízo, tá bom? Então, é isso aí, ó, para não ter prejuízo, ele tem que vender a partir de 600 litros. Então, se ele vender 600, ele não vai ter, né, lucro nenhum. Se ele vender acima de 600, ele começa a ter lucro, tá bom? Belezinha? Bora lá, então? Vamos praticar mais um pouquinho? Utilizando essa mesma lei de formação, que é o lucro ali em relação, né, à venda dos litros de gasolina, 5V, né, 5 vezes V menos 3.000, tá? Vamos construir o gráfico dessa função? Que tal? Então, tentem localizar lá, nós já encontramos o zero da função, hein? Lembra aí que nós já encontramos, que é um pontinho que você vai marcar lá no eixo X. Falta marcar um pontinho no Y e montar esse gráfico, não é verdade? Então, lembra lá. E tá até aqui a dica, olha só, o zero dessa função é 600, tá bom? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês e eu já retorno aqui para ver como é que ficou esse gráfico. Curiosa para ver como é que ficou esse gráfico aí. Caprichou nele, né? Dá para entender esse gráfico que você fez? Deu uma reta? Tem que dar uma reta. Se não deu uma reta, tem algo errado, hein? Tá bom? Então, vamos ver como é que ficou? Olha só. Então, aqui, né, nós temos lá o gráfico, né? Nós temos lá o eixo X, o eixo Y. A professora chamou de V, né? Contextualizando com a nossa função. E o lucro de V, né? Que é a venda dos litros de gasolina. Então, o que faltava a gente encontrar né, para colocar no gráfico? O coeficiente linear, que é menos 3.000. Então, aqui, ó. A professora colocou uma escala de 500, né? 500, né? 1.000, 1.500, 2.000, né? De 500 em 500 e marcou lá o menos 3.000. Então, marquei o pontinho, né? O coeficiente linear, que faz parte aqui da lei de formação, ó. Menos 3.000. Tá vendo? Fui lá e marquei esse pontinho. Como a gente já tinha encontrado o zero da função, marcamos o pontinho lá do zero da função também, que é 600. Então, nós já temos os dois pontinhos para traçar essa reta, olha só. Né? Fazendo isso, nós já conseguimos construir o gráfico. Olha que beleza, traçamos a reta, que é a lei da lei de formação aqui dessa função. Perceberam? Então, o menos 3.000, que é o nosso B lá da lei de formação, que é também o coeficiente linear, ele corta aqui no eixo Y, tá? E aqui é o zero da função. Tá bom? Belezinha? Então, gente, olha só. Né? Continuando aqui com a professora, né? Concluindo, o que nós podemos observar disso, né? Que quando o V, ele tá ali, né? Essa quantidade de vendas, né? For maior, né? Do que zero e menor ali, né? Do que 600, o que nós temos? Um lucro menor do que zero, tá bom? Ou seja, vendendo entre 0 e 600, ele tem prejuízo, tá?
Para vendas, né, igual ali, né, que quando ele vende 600, ele vai ter um equilíbrio, não vai ter lucro nem prejuízo, tá bom? E para vendas maior do que 600, né, quando vender a quantidade de litros maior do que 600 litros, nós temos ali um lucro, né, ele começa a ter lucro, tá bom? Então, concluindo aí o nosso exercício. Então, agora tem uma atividade para vocês anotarem, para vocês realizarem aí, olha só. Então, nós temos aqui uma função, ó, f de p, né, igual a 2p menos 40, que relaciona o lucro em reais em que Érica tem, né, com a venda de p, quantidade de picolés, olha só, então ela vende picolé. Então, construa o gráfico e analise, né, em quais situações a Érica tem lucro ou prejuízo, né, ou um equilíbrio, tá bom? Então, gente, olha só, esse exercício eu vou dar um tempinho para vocês copiarem, tá bom? Não precisa fazer ele nesse momento, você pode fazer ele depois. E na sequência, nas aulas aí, nós estaremos fazendo a correção. Então, tempinho para vocês. E aí, galerinha, copiaram? Já começaram a fazer, né? Sei que vocês já ficou ansioso para fazer, tenho certeza disso, adoram um desafio, né? Então, mas isso aí será, né? Nós faremos a correção aí no encaminhar das nossas aulas, beleza? Então, vamos lá? O que nós vimos nessa aula, galera? Veja lá, então, nós como encontrar o zero de uma função, e resolvemos problemas envolvendo a aplicação da função afim, né? Muito bem, gente, é isso aí. Então, nessa aula nós fizemos isso, vimos que tem uma relação muito forte com lucro e prejuízo, que é uma situação do dia a dia aí de muitos que trabalham, né, nessas áreas administrativas, tá bom? Então, um abraço da professora e até a nossa próxima aula.